Opa, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui para a nossa quarta aula do quinto módulo do curso Vivendo pela Graça e o título da nossa aula de hoje é A Palavra de Deus. Para você, o que é a Palavra de Deus? Olha só, a primeira coisa que nós precisamos entender para esta aula é que a Palavra de Deus, o entendimento dela deve ser muito importante para a sua vida. Porque a nossa fé vem por ouvir a palavra de Deus, como diz em Romanos capítulo 10, versículo 17. Mas o que é a palavra de Deus para você? Muita gente diz que a palavra de Deus é a Bíblia, ok? A maioria das pessoas, relatam, porque a Bíblia, a palavra de Deus. Toninho, você discorda plenamente, eu me discordo plenamente disso. Para mim a Bíblia não é a palavra de Deus. Mas de onde surgiu essa história de que a Bíblia é a palavra de Deus? Para isso, a gente precisa entender a história da Bíblia. A primeira Bíblia, foi a Bíblia judaica, que ela foi formatada, ela foi organizada, o cânon foi organizado, cânon livros sagrados, um conjunto de livros sagrados, 200 anos antes de Cristo, e ela levou o título de A Palavra de Deus. Então, a Bíblia judaica, a Bíblia dos Hebreus, ela é reconhecida como a Palavra de Deus. Aí a nossa Bíblia cristã não, você vai entender o porquê, ok? Então, vamos falar aqui a respeito sobre essa questão da organização dessa primeira Bíblia. Como eu disse, 200 anos antes de Cristo foi o primeiro cânon, um conjunto de livros sagrados, a Bíblia judaica. Ela foi escrita nos idiomas de hebraico, aramaico e também partes em grego, e o nome dado hoje para essa Bíblia é Tanakh. Ela tem um acrônimo, TNK, porque fala das três divisões, ela é dividida. A nossa Bíblia é dividida entre Velho e Novo Testamento, aí tem as subdivisões, o Pentateuco, profetas maiores, profetas menores, livros poéticos, livros históricos, evangelhos, cartas, epístolas, e por aí vai. O Tanakh, a Bíblia judaica, que é o Velho Testamento, tá, gente? É o nosso Velho Testamento. Ele é dividido em três partes: ensinamento, que é a Torá, profetas, que é Neviim, e escritos, que é Ketuvim. E aí de onde vem as iniciais TNK, esse acrônimo, E aí lendo é Tanakh. No total, o Tanakh é composto por 24 livros, ok? Para os judeus, o Tanakh é a palavra de Deus. Sempre foi para eles. Então, por isso que o pessoal fala a Bíblia é a palavra de Deus, porque eles pegaram, na realidade, esta história e esse costume dos judeus, dizendo que a Bíblia deles é a palavra de Deus. No Tanakh, Deus é apresentado como um Deus de troca, Deus da lei. Faça o que eu mando, que eu te abençoo. Como eu disse, nós conhecemos ele como um Velho Testamento, e trata de uma aliança bilateral, de mão dupla. Quando você manda daqui, o céu te manda de volta. O céu te manda de volta, o céu manda para você, você tem que mandar. Então, era uma aliança bilateral. É o assunto principal desse Tanakh, que é a Bíblia judaica, ok? A primeira Bíblia cristã é a que a gente tem hoje? Não, você precisa saber dessa história, ok? Existe um cara chamado Marcião de Sinop. Quem foi o Marcião de Sinop? Ele era filho do bispo da província romana de Ponto, que hoje é a Turquia, e ele viveu entre 85 a 160 depois de Cristo, no primeiro século da Igreja de Cristo, ok? Segundo a história, Marcião foi um dos mais proeminentes heresiarcas, ou seja, um cara que criou uma heresia durante o período da Igreja primitiva, do cristianismo primitivo. Ele foi para Roma por volta de 142, 143 depois de Cristo, e lá em Roma ele desenvolveu um sistema teológico e atraiu um grande grupo de seguidores, ok? Em 144, esse cara teve a ideia de criar, assim como os judeus tinham o Tanakh, ele resolveu criar uma Bíblia cristã, uma Bíblia para os crentes. Ele propôs essa criação de um cânon bíblico,
A palavra Bíblia, gente, é de Bibles, de conjunto, biblioteca, conjunto de livros, né? Ele resolveu criar agora esse cânon sagrado. Cânon é sagrado, essa Bíblia é sagrada. Porém, o seu cânon só tinha 11 livros agrupados em 2 seções. A primeira seção era uma versão do Evangelho de Lucas. Ele falou, é o mais completo, vou usar o Evangelho de Lucas. E vou usar 10 cartas do apóstolo Paulo, né? E considerou que o apóstolo Paulo foi o apóstolo com mais proximidade, né? Que interpretou melhor e transmitiu melhor o Evangelho de Cristo. Nisto eu concordo com ele, né? Não tenho dúvida disso, né? O grande lance de Marcião, que chamaram ele de herege, é porque ele falava que o Deus dos hebreus não era o mesmo Deus que Jesus pregava. Não pode, porque eu vejo esses judeus pregando a respeito de um Deus que mata, um Deus que castiga, entendeu? Então ele falou, não é o mesmo Deus, porque o Deus que Jesus apresentou é um Deus de amor. Ele não teve uma revelação clara sobre a obra de Cristo, né? Não teve uma visão clara de que, na realidade, o homem promoveu todo o estado do mal a partir do momento em que ele entregou o domínio da terra para o diabo, né? E o diabo pintou e bordou até Cristo Jesus. Agora, quando o homem tem a consciência clara, ele volta a reconhecer Deus como um Deus de amor. E o plano de resgate de Jesus Cristo já mostra essa bondade de Deus. Mas ele teve essa confusãozinha aí com os judeus e resolveu criar sua própria Bíblia, ok? Então, o que aconteceu? Passou um tempo, quando Marcião morreu, ele começou a ser perseguido, né? Porque chamaram ele de herege, né? Por causa da teologia que ele pregava. Hoje o gnosticismo tem muito do que o Marcião também pregava, mas ele também pregou muita verdade, tá, gente? Essa coisa de que a igreja tem autoridade, a igreja tem o poder, de que você tem o livre acesso a Deus, ele pregou muito isso. E pelo que eu percebo é que na época já estava meio desvirtuado o evangelho da igreja primitiva. Tinha uma mistureba já ali do judaísmo de forma muito pesada, né, com os ensinamentos de Cristo. E ele não queria viver isso daí, ok? Aí passado mais uns tempos, né, no terceiro século, aí que virou uma bagunça mesmo. Aí só depois de 1500 que Lutero começa, de certa forma, a trazer uma defesa em prol de voltar à essência do Evangelho. Mas eu queria trazer essa informação, não sei se você já conhecia ela, sobre essa primeira Bíblia cristã. E ela não perdurou, tá? Antes, um pouco mais dele morrer, ele morreu, perdeu força ao movimento e acabou também o uso dessa primeira Bíblia cristã. Ok? E a Bíblia cristã? E a Bíblia atual? A Bíblia cristã atual que nós temos hoje. Okay? A primeira coisa que eu quero que você entenda é que para mim toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus, o que está na Bíblia, tá? Assim como eu tenho outros livros também que eu creio que foram inspiração divina, ok? Não só a Bíblia, para mim tem outros livros que foram inspiração divina. Agora, os textos atribuídos à Bíblia como palavra de Deus, que as pessoas usam como palavra de Deus, a nossa Bíblia atual cristã, não tem nada a ver, não dá para a gente colocar eles, ok? Vamos ler aqui, ó. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Eles atribuem isso somente à Bíblia, esse texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que o apóstolo Paulo escreveu. O apóstolo Paulo tinha acesso às escrituras que hoje você tem, que eu liberei para você, e muito mais coisas que às vezes nós não temos hoje. E ele cria nessas escrituras de forma inspirada por Deus. Então a Bíblia foi inspirada, mas o texto não estava falando só da Bíblia, ok? Então não dá para atribuir só à Bíblia esse texto aqui. Apocalipse 22, 19, o pessoal usa muito isso para falar da Bíblia, né? E se alguém tirar qualquer coisa das palavras deste livro, desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Gente, aqui estava falando do livro de Apocalipse que João estava escrevendo, não estava falando da Bíblia. Só porque Apocalipse é o último livro da Bíblia, não está falando que é da Bíblia toda. Ok? E as pessoas atribuem esse texto também à Bíblia cristã atual para dizer que é a palavra de Deus. Ok? Não funciona, não é isso, né? Então, na nossa Bíblia atual hoje, ela é composta pelo Tanakh, né, que é o Antigo Testamento, que é a Bíblia dos judeus, porém com algumas alterações na divisão. Por exemplo,
nós temos 39 livros, né? 39 livros porque a gente tem divisões a mais, primeira crônica, segunda crônica, primeira reis, segunda reis, primeiro Samuel, segundo Samuel, que eles não têm essa divisão. Então, por isso que tem uma quantidade menor de livros, mas é o mesmo conteúdo. Então, a nossa Bíblia é dividida nos 39 livros do Antigo Testamento e o Novo Testamento com 27 livros, dividido entre evangelhos, cartas e epístolas, ok? Ah, Toninho, você não vai falar da divisão aí do Velho Testamento? Então só está tranquilo, digita aí no Google que você vai achar para a gente ganhar tempo em outras coisas aqui. Então, trata-se de uma aliança unilateral através da fé na obra consumada de Jesus Cristo. Por quê? A gente pega o Velho Testamento, né, o Tanakh, e vê ali a aliança bilateral, ok? Porém, quando a gente traz o complemento, entendendo que aquilo dali foi uma sombra, né, sinais do que haveria de vir a nova aliança em Cristo, a gente traz agora a Bíblia toda, coloca Cristo como centro e a gente vê a aliança unilateral através da fé, por causa da obra de Cristo, ou seja, Ele fez, nós só precisamos acreditar, ok? Então, é basicamente isso o contexto total da nossa Bíblia cristã atual hoje. Ela foi escrita em aramaico, né, e no grego koiné. O Novo Testamento foi em aramaico e grego koiné, e o Velho Testamento em aramaico e hebraico, ok? Então, e a nossa divisão da Bíblia cristã, ela fica do antes e depois de Cristo, ok? É na divisão de era do antes e depois de Cristo. E agora vamos entender a história da constituição da Bíblia que nós temos hoje, da Biblos, da biblioteca, do canon de Biblos, ok? Em 313 depois de Cristo, tinha um imperador em Roma, chamado Constantino. Ele resolve se aliar à liderança da igreja, ele viu o poder de influência que a igreja tinha e falou, eu quero me aliar com eles. Então, ele faz uma aliança política com liderança da igreja cristã. E o discurso dele era, não, vamos organizar isso e vamos declarar o cristianismo como a religião oficial de Roma, de todo o império. Ah, os caras viram aqui e falaram, beleza, então agora a gente venceu os nossos inimigos. Não era essa a intenção, porque essa junção política trouxe todo o sincretismo religioso para dentro da igreja de Cristo Jesus, né? E formou-se o cristianismo, formou-se o que a gente chamou de Igreja Católica Romana, né? A religião greco-romana. Então, 313, rola essa conversa, essa aliança. Em 325 acontece, depois de Cristo, né? Acontece o concílio apostólico de Nicéia e nasce a versão organizada da Bíblia que nós temos hoje, porém no idioma latim. De que forma foi separado os livros, né? Eles falam que colocaram os livros na mesa, trancaram a porta e de todos os livros, os que permanecessem em cima da mesa entraria na Bíblia e o que estivesse no chão era para estar fora. E só uma pessoa que tinha chave. Agora, quem me garante que não foi esse cara da chave que pegou e botou os livros no chão de acordo com o que tinham mandado, né? Então, vamos lá. É uma suposição? É uma suposição. Mas, na realidade, eu acredito que livros que deveriam estar na nossa Bíblia hoje não estão. Ah, foi da vontade de Deus. Cara, esse concílio e essa aliança, para mim, não foi vontade de Deus, né? Deus permitiu, porque a liderança da igreja não, de certa forma, não vigiou relacionada às intenções de Constantino, e aí agora a igreja passa a ser completamente, de certa forma, dominada pela política em si, e qual é muito dominada também nos dias de hoje, né? A igreja tem os seus reis, tem os seus caciques, tem os seus donos pelo mundo afora aí, né? Eles se acham na realidade donos, reis e caciques, mas na realidade não são. Mas foi nesse contexto que surgiu a nossa Bíblia, ok? No concílio de Nicéia foi decretado isso, e a Bíblia, aí a partir daí falaram, essa aqui é a nossa Bíblia, está organizada, essa é a palavra de Deus para a gente. Então eles pegaram o que falava do Tanakh e trouxeram para a Bíblia cristã. A partir desse concílio, a Bíblia passou a ser a palavra de Deus, ok? Voltando a falar da Bíblia cristã, né? A nossa primeira versão em português surgiu em 1753,
ela foi traduzida por um teólogo que era calvinista, né? Ele era protestante da Reforma, da segunda fase da Reforma, né? Por causa do calvinismo. Ele era português e o nome dele é João Ferreira de Almeida, que eu tenho certeza que você já leu em algumas versões das Bíblias que você leu. Louvo muito a Deus pela vida do João Ferreira de Almeida, mas que bom que a gente tem acesso a informações hoje, porque antes de morrer ele assumiu que havia mais de 1000 erros de tradução na sua versão e que daria outros sentidos, né, para os textos e entendimentos, né? Dentre essas palavras, né, teve uma que ele falou que foi intenção, ele assumiu que era intenção. Por exemplo, ele trocou a palavra ídolos por imagem de escultura. Para quê? Para atingir diretamente a igreja greco-romana, que nós conhecemos como Igreja Católica Romana, instituída pelo imperador Constantino, juntamente com a liderança da igreja ali no terceiro século da igreja. Ok? Você fala, mas faz diferença, Toninho, ídolos de imagem de escultura? Sim, existem pessoas que adoram ídolos que não são imagem de escultura, adoram pessoas que não são imagem de escultura. Porém, por causa das imagens de escultura que tinha dentro da igreja greco-romana, ele resolveu colocar ali para dar uma agulhada, ok? Eu só estou dando um exemplo para vocês aqui, mas existem várias palavras com sentidos completamente diferentes dentro dos textos originais, ok? Vamos lá. Toda escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. 2 Timóteo 3,16. Toninho, você está lendo de novo? Estou lendo de novo para dizer que esses textos não estão falando da Bíblia. Ok? Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Apocalipse 22:19. É incontestável a sua inspiração divina. Como eu disse aqui, eu quero reafirmar isso. A Toninho está dizendo que a Bíblia é heresia, não, de forma nenhuma. Eu estou dizendo que a Bíblia é inspirada por Deus, mas não é a palavra de Deus para mim. Assim também, como ela é inspirada, alguns livros que revelam Deus escrito antes, durante e até nos dias de hoje, tá bom? Antes da Bíblia, durante o período aí, né? E até nos dias de hoje. Eu acredito muito, por exemplo, um livro chamado Destinados a Reinar, do Joseph Prince, completamente inspirado por Deus. Se você pegar e ler, Maravilhosa Graça, do Philip Yancey, maravilhoso, ok? Então vamos lá. Eu vou colocar você para pensar agora a respeito desse conceito de palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Tem muita gente que não gosta quando eu falo isso. Tem gente que, por mais que eu explique, fala, mas eu ainda prefiro acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu aprendi assim, vou viver assim, vou morrer assim. Beleza, ok? Você está dando crédito, idolatrando um livro, né? Por que você está idolatrando? Porque você está dando poder a ela que ela não tem. Que ela não é a palavra de Deus, ok? Então, muito cuidado. As pessoas às vezes colocam a Bíblia como quarta pessoa da Trindade. A Bíblia não é a quarta pessoa da Trindade. Nós usamos ela me levou até Cristo, mas ela não é a palavra de Deus. Eu não idolatro a Bíblia. Por que eu estou falando de idolatria, gente? Vou contar uma história para vocês. Eu fui convidado para ministrar no Dia da Bíblia, comemoração do Dia da Bíblia, numa cidade do interior do estado do Maranhão. E à tarde eu fui para a tal da Marcha para Jesus, né? E nessa marcha tinha um carro, um trio elétrico, e na frente do trio elétrico tinha um carro com a menina toda vestida de branco, que dizia que era a igreja, segurando com a Bíblia na mão. E todo mundo atrás dizendo, esta é a palavra de Deus, temos que ouvir, temos que respeitar. Ou seja, cara, isso para mim é idolatria. Idolatria, entendeu? A Bíblia estava sendo cultuada ali. Eu falei, caraca, eu vou pregar à noite. Eu não aguentei, eu saí desse lugar, voltei para onde eu estava hospedado e só fui à noite. Aí viram, as bandas tocaram, aí como eu fui como pregador, né, mas o pessoal sempre pede para eu cantar também, não tinha ido com a banda, cantei algumas canções e depois eu comecei a pregar. Eu peguei a Bíblia, falei, hoje nós estamos comemorando o Dia da Bíblia, amém, pessoal, amém. E eu falei aqui, por favor, segura a Bíblia na sua mão. Quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu estava com a Bíblia aqui, né? Assim. Quantos querem? Deixa eu pegar a Bíblia aqui para ficar bem representada. Eu estava com a Bíblia assim. Quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Levanta ela bem alto e diga aleluia. Aí o pessoal levantou aleluia. Eu fiz aqui, ó, pum, e fiquei calado. Vocês acreditam nisso? Aí ninguém já sabia o que me responder. Por exemplo, o que ele vai falar agora? Eu falei, porque eu não acredito nisso. E eu vou explicar para vocês por que
que a Bíblia não é a palavra de Deus. Primeiramente, vamos lá. Como que a igreja conseguiu sobreviver sem a existência da Bíblia nos 3 primeiros séculos da sua existência? E olha, este foi o período de maior crescimento da Igreja de Cristo em toda a sua existência. Você pode buscar na história que você vai achar, ok? Porque eles criam na verdadeira palavra. A verdadeira palavra estava atuante na vida deles, na vida da primeira igreja, na vida da igreja primitiva. Okay? Eles tinham este entendimento. Eu vou colocar você para pensar agora, ok? Mais uma vez afirmar, a Bíblia cristã não é a palavra de Deus, divinamente inspirada, mas não é a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus não é uma coisa. A palavra de Deus não é uma coisa. A palavra de Deus é uma pessoa. E a própria Bíblia descreve isso que nós vamos falar agora, de agora em diante. O apóstolo João apresenta quem é a palavra de Deus, a pessoa da palavra de Deus. Palavra de Deus em hebraico é davar, a palavra criadora, a palavra que gera vida. João capítulo 1, versículo de 1 a 4. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, davar. Sem ele, nada do que existe teria sido feito, davar. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Ok? Eu preciso falar mais alguma coisa? Então, quem é a palavra de Deus? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Você pode continuar lendo o texto de 1 João, que você vai entender isso claramente. Então a Bíblia diz que a palavra de Deus é Jesus Cristo. E olha só, é a única coisa que permanece hoje nas nossas vidas, é Cristo. Ele é a palavra de Deus que permanece. Ok? Marcos capítulo 9, versículos 7 e 8. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, somente a ele dai ouvidos. Quando isso aconteceu? Monte da Transfiguração. Moisés e Elias vão passar o manto da aliança e o manto da profecia. A lei e os profetas testemunharam sobre o Filho de Deus. E eles ouviram esse testemunho de Deus. Este é o meu filho amado, somente a ele dai ouvidos, porque ele é a palavra. Então, o que acontece depois disso? Veio o clarão e repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, não viram nem Moisés nem Elias, porque eles não permaneceram, eles não permanecem. Quem permaneceu foi Jesus, eles só viram Jesus, não viram mais ninguém a não ser Jesus. A palavra permaneceu e permanece viva até hoje, e pode ser manifestada através da nossa vida, porque ele habita em nós pelo Espírito Santo. Então tudo passa, mas o que permanece é a palavra. Cristo, ele é eterno, ele garantiu a eternidade para nós como igreja. Então ele é a nossa palavra. Lembra da oração da nova aliança? Pai, santifica-o na tua verdade. A tua palavra é a verdade é a tua palavra. Ele estava falando dele. Pai, eu lhes dei a tua palavra. É o mesmo que dizer, eu me dei a eles. Ele diz isso, eu me entrego a eles, porque ele era a palavra. Então, gente, não dá crédito para o livro que é de Cristo. Cristo é a palavra viva de Deus. Aí você fala, mas deixa o povo, isso não vai fazer sentido. Faz sim, na hora da fé, isso faz um sentido tremendo. Porque tem gente, eu acredito na Bíblia, o que a Bíblia diz, eu acredito, mas nem tudo que está na Bíblia é para a gente hoje. Nós não vivemos na regra toda da Bíblia, nós vivemos pela nova aliança, nós vivemos pela graça. Estão entendendo? Então isso precisa ser difundido, esse entendimento precisa chegar às pessoas. Por quê? Porque Jesus se manifestou como palavra, e ele é a palavra que gera fé. Cristo é a palavra que gera fé. O Messias é a palavra que gera fé. Eu falei agora há pouco do João Ferreira de Almeida, e vocês vão entender a respeito de quão bom é a gente buscar o entendimento das Escrituras
dentro da sua língua original. Você falou que o Novo Testamento foi escrito em aramaico e grego koiné, mas eu tenho uma versão do Novo Testamento em hebraico com os costumes, um livro histórico, o costume e o sentido hebraico, né, dentro do que eles estão falando, porque naquela época era o que eles falavam, aramaico e hebraico, né? Aí depois, em Constantino, que de certa forma veio essa tradução aí pro grego, né? E se tornou grego, do grego para o latim, e aí foram mexendo, mexe um pouco aqui, mexe um pouco ali. Você sabe que se você muda uma palavra, muda às vezes todo o sentido, né? Então eu quero ler Romanos 10:17, porque fala diretamente, porque se nós somos salvos mediante a fé, e a fé vem por ouvir a palavra de Deus, a gente precisa ter entendimento do que é a palavra de Deus, concorda comigo? Então vamos embora entender aqui o que o texto de Romanos 10:17 quer nos dizer. Na maioria das nossas versões está assim: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não é assim que diz o texto? Então, mas de que forma que eu vou trazer essa fé? Que eu vou entender essa fé? Crendo na palavra. Agora, o exercício dessa fé de Romanos, aqui, 10:17, vai fazer uma diferença enorme para as nossas vidas, quando você entender o texto original de Romanos 10:17. Vai mudar todo o seu conceito, isso pode mudar a sua vida, pode mudar o seu foco de oração, pode mudar a sua forma de viver e pode aumentar cada vez mais as suas conquistas através do reino de Deus. Toninho, você vai falar isso agora? Não, na próxima aula. É o tema da nossa 5ª aula. Nós vamos falar sobre essa fé e o reino de Deus estabelecido. Espero que essa aula sobre a palavra de Deus, que é Cristo Jesus, tenha sido revelador para a sua vida. Falei um pouco da história da construção dos livros, das Bíblias, e para chegar a esse entendimento até você, que quem é a palavra de Deus é Cristo Jesus, o Messias. Deus abençoe sempre, sempre abençoados por Ele, e continue vivendo pela graça.